Quem encontrou, diga amém. Então vamos lá, diz assim, Atos 17, versículo 22. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Amém? Somente até aqui, a igreja pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, talvez para quem não saiba, Atenas, Paulo estava em Atenas. Atenas ficava na Grécia. Então, um local onde moravam os gregos, né? A Grécia, a gente sabe a importância que a Grécia teve, os gregos, no geral, a importância que eles tiveram na cultura mundial, né? A gente sabe muito. A Grécia, a cultura intelectual, os romanos, talvez muita gente não saiba, mas os romanos foram pioneiros em abrir estradas no mundo da época, e muita coisa que evoluiu no mundo da época foi graças aos romanos também. Mas a Grécia é uma cultura muito forte, intelectualmente falando, né? Inclusive, há muitos filósofos sábios que eram gregos, que os irmãos sabem perfeitamente disso. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele chegou ali na Grécia, na cidade de Atenas, e segundo o que eu tenho lido, irmãos, e é livro confiável, nessa época havia ali mais de 30 mil ídolos. Então imagina, os irmãos, tinha deuses de tudo quanto é tamanho, de tudo quanto é cor, forma. Então era uma idolatria muito forte, a idolatria ali na Grécia, em Atenas, aqui que a gente está falando nessa noite. E o apóstolo Paulo, quando ele chegou ali em Atenas, diz aqui que ele ficou chocado, impactado, literalmente, com a grandeza da idolatria, com os muitos deuses que eram adorados. E o apóstolo Paulo, passando ali pelas ruas de Atenas, ele encontrou um altar. E nesse altar tinha uma inscrição: ao Deus desconhecido. Quem é que prestou atenção? Então, veja que eles tinham uma superstição tão forte, que eles pensavam assim, ó, se a gente esquecer de algum Deus, esse Deus castiga a gente. Então, para a gente não deixar nenhum de fora, é igual o dia 1º, acho que é dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, sim ou não? É dia 1º ou é dia 2? Dia 2? Dia 2 de novembro. Então, nós temos um feriado no nosso calendário, que está lá, dia de Todos os Santos. Então, a pessoa que foi, digamos assim, a pessoa que elaborou esse feriado, ele fez questão de, nesse dia, lembrar de todos os santos, para não ficar nenhum de fora, para se sentir injustiçado. E também a gente sabe, irmãos, que muita gente acredita em retaliação. É o caso dos atenienses. Eles tinham um altar de vários deuses para vários deuses, mas eles pensaram assim, pode ser que exista algum Deus que a gente não conheça, que a gente nunca tenha ouvido falar, e a gente fez altar para todo mundo, tem templo para tudo quanto é Deus, e esse Deus que a gente não conhece, que a gente não está adorando, glorificando o seu nome, pode ser que ele faça alguma retaliação contra a gente. Então, para a gente não ser penalizado, punido, vamos fazer aqui um altar ao Deus desconhecido, e assim ele vai entender que a gente não adora ele pelo nome, porque a gente não conhece.
E o apóstolo Paulo, que não era bobo nem nada, um homem muito inteligente, o apóstolo Paulo, né, irmãos? Ele chegou ali, viu aquele altar ao Deus desconhecido, e ele pensou, aqui está, né, o pivô da minha mensagem. Vou começar evangelizando aqui, usando esse altar aqui como referência. E aí, o apóstolo Paulo iniciou a sua pregação, né? Ó, varões atenienses, eu vejo que vocês são pessoas bastante supersticiosas, porque eu vi aí os muitos altares, os muitos deuses que vocês adoram e tal, então há muita superstição entre vós. Agora, olhando os vossos altares, eu encontrei um também que estava escrito ao Deus desconhecido. E aí Paulo disse, ó, esse Deus que vocês não conhecem é aquele que eu prego. Olha que sabedoria, né, irmãos? E aí, imagine, irmão, você chega num lugar que as pessoas são supersticiosas, querem adorar um Deus de qualquer custo. E Paulo usa uma expressão, eu prego o Deus que vocês não conhecem, é lógico que ele ganhou a atenção do povo, né? Prendeu a atenção do povo, e o povo deve ter pensado, mas que Deus é isso que esse homem anuncia que a gente não conhece? E aí Paulo começou aqui explanando de forma linda, né? Paulo falou aqui, o Deus que eu anuncio é o que fez o mundo e tudo o que nele há, né? Paulo começou a dizer a eles assim, meus amados irmãos, ele é Senhor do céu e Senhor da terra. Porque as pessoas que adoram ídolos, irmãos, vamos dar um exemplo aqui, me desculpa se você é católico, eu não quero te ofender, eu te amo em Cristo, não quero te ofender, mas olha a crença católica. Por exemplo, uma pessoa que está com problema na vista, qual é a santa que cuida dos olhos? Como é que chama? Santa Luzia. Tinha até uma rezinha que a gente fazia, né? Santa Luzia passou por aqui com o seu cavalinho comendo cupim. Comendo capim. Cupim não. Lembra? Caiu um cisco no olho, Santa Luzia passou por aqui para sair o cisquinho do olho. Então, veja só a crença católica. Problema na vista, Santa Luzia. Problema no casamento, Santo Antônio. Inclusive tem uma mandinga, irmão, né, que é feita, e coitado do Santo Antônio entra na mandinga. Então, a mocinha que quer casar, o cara que quer casar e não está achando a tampa da panela, ele pega a imagem do Santo Antônio, amarra o coitado e coloca num balde de água de cabeça para baixo. Tu imagina o desespero do santo. Amarrado no balde de cabeça para baixo, e no caso a moça ou o moço, olha, Santo Antônio, só vou te tirar daí o dia que aparecer minha tampa. Enquanto não arrumar alguém para casar, não te tiro daí. E há muitas pessoas acreditam que essa mandinga, usando o santo, vai, digamos assim, irmão, acelerar o casamento, vai trazer o parceiro ou a parceira. Então, casamento Santo Antônio, ok, né? Protetor dos viajantes, São Cristóvão. Vai viajar pela estrada, São Cristóvão. Mas se for pelo mar, tem a Senhora dos Navegantes. Mas se for uma tempestade forte, irmão, tem a Santa Bárbara. Se for gravidez de risco, tem a Nossa Senhora do Bom Parto. Então veja, irmão, que para cada situação tem um especialista na crença deles. É igual a Atenas, haviam vários deuses, né? E cada deus daquele atuava em uma determinada situação. Irmão, hoje, com a inteligência que a gente tem, com a forma que Deus abriu os nossos olhos, a gente dá risada. Mas na Bíblia, haviam algumas nações inimigas de Israel, quando eles iam fazer uma guerra na montanha, eles tinham um Deus que era especialista em guerra na montanha. Ele levava esse Deus para lá, tipo um amuleto. Quando a guerra era no vale, traziam outro Deus que era especialista em guerra no vale. Então, veja a superstição do povo. E hoje não está muito diferente, embora nós estejamos vivendo numa época de bastante conhecimento, né? Na verdade, a maioria das informações que a gente recebe são lixo, só serve para acumular coisa na cabeça da gente.
Ainda mais com a internet, irmão, vem tanta besteira, tanta coisa, digamos assim, que não agrega, não soma, não acrescenta em nada na vida da gente, mas está lá, a gente lendo, compartilhando, dando risada, e a mente vai se ocupando com coisas que não traz nenhum benefício para nós. E às vezes nós acabamos deixando de lado coisas importantes, como por exemplo a palavra de Deus. Você passou esse domingo na tua casa? Você teve algum momento que você pegou a Bíblia para dar uma olhada? Não precisa responder. Mas quantas coisas inúteis tu leu? Quantas coisas inúteis tu compartilhou? Mas uma coisa tão boa e tão necessária, como por exemplo uma leitura da Bíblia, muitos não fizeram. Não tiraram 10 minutinhos, tirar o livro de onde está, abrir, vão ver o que Deus está falando aqui e ler a palavra para Deus falar alguma coisa, para aprender alguma coisa que seja, vamos assim, de valor na vida da gente. Então tem muitas pessoas que acabam desprezando as coisas importantes, irmãos, né? Às vezes nós somos igual a Marta. Marta é uma mulher boa, uma mulher de Deus, mas uma mulher ocupada com tantas coisas. E aí Jesus disse para Marta assim: Marta, tu estás fadigada, você estás ocupada com muitas coisas, porém Maria escolheu a boa parte, aquela que não será tirada dela. Então Maria é o tipo da pessoa inteligente, irmãos, que não abre mão da palavra, que não abre mão de ouvir o Senhor falar, que não abre mão de uma notícia boa do céu, irmãos. Será que você é assim também? Gosta de coisas do céu ou você gosta só de coisas da terra? Qual é o teu gosto? Então, estamos no século 21, muita informação, muito conhecimento, mas muita idolatria ainda, né? Está igual no tempo de Atenas, cada um tem o seu Deus, cada um tem o seu ídolo, cada um tem a sua fé. E aí Paulo, ele pega esse gancho ali nesse altar ao Deus desconhecido e apresenta quem? Apresenta Jesus, irmãos. Amém? E Paulo foi usado tremendamente por Deus ali em Atenas, né? E uma das coisas que me chama a atenção aqui, irmãos, é o versículo de número 26, que diz assim: de um só fez toda a geração dos homens. Poxa, a Bíblia está dizendo que de um só Deus fez todo mundo. Aí você olha, tem negro, tem branco, tem amarelo, tem vermelho, tem pardo. Pastor, o que é isso? Deus de um só fez todo mundo. Por que tanta diferença de cor, de raça? Aliás, se você procurar raça na Bíblia, você não encontra, você vai encontrar apenas uma. Segundo a ciência, né, se distingue em 5: branco, preto, vermelho, amarelo e pardo, né? Geralmente os pretos, origem da África, os brancos, europeus, os pardos, miscigenação, ou seja, mistura de africanos e europeus, surge o pardo. Os amarelos são os asiáticos. Mas, pastor, por que essa diferença de cor de pele? E tem uma coisa, irmão, que tem gente que se acha maior por causa da cor da pele. Tem branco que se acha melhor porque é branco, tem negro que se acha melhor porque é negro. Tem gente que tem olhos azuis, se acha melhor porque os olhos são azuis. E na verdade, irmãos, a Bíblia diz que todos nós viemos de um só homem. Nós somos, né? A nossa origem é Adão e Eva. Todos nós somos descendentes de Adão e Eva. Na verdade, irmão, para Deus existe apenas uma raça, a humana. Mas, pastor, por que essa diferença de cores? Melanina. Quem tem mais melanina tem a pelezinha mais escura. Quem tem menos melanina tem a pelezinha mais clara, né? Então, essa é a diferença, é a proporção da quantidade de melanina que a gente traz no corpo. Claro que depois vai herdando de pai para filho e assim vai. Mas para Deus existe apenas a raça humana. Amém? Então, tem gente, eu não sei se tu sabe, mas na Bíblia tem muitos personagens bíblicos que são negros. Só que o problema da nossa sociedade, irmão, é que a nossa sociedade, ela aprende a Bíblia com Hollywood.
Hollywood faz os grandes filmes, coloca artistas, atores brancos, bonitos, e nós achamos que Moisés era um cara, né, branco, olhinho azul, bonito, que Jesus era loirinho, dos olhinhos azuis ou verdes. Aí nós criamos na nossa mente, irmãos, que os personagens da Bíblia eram da cor e do tipo que Hollywood apresenta. E não é, meus irmãos. Grande parte dos personagens bíblicos eram negros. Quem não era negro era mulato, a maior parte. Imagine, irmão, você sabe onde é que fica Israel? O continente de Israel é o continente asiático. A pele dos asiáticos, irmão, é morena, quase mulato. A Bíblia Sagrada, a maioria das histórias da Bíblia se desenvolveu onde? No continente africano. O continente africano, irmão, é a terra dos negros, a pele morena. O Egito, irmão, é no continente africano. Os judeus, hoje você vê o exército de Israel, você olha um monte de gente branquinha, loirinha, mas sabe por que isso? Porque Israel saiu de Israel, vieram para a Europa, moraram na Espanha, em Portugal, na Alemanha, e se misturaram com os europeus, e aí virou essa raça de pessoas brancas que é Israel. Mas no tempo bíblico, os moradores de Israel eram mulatos e negros. Não vai me causar admiração se no dia que Jesus Cristo voltar, o nosso Jesus for negro. Não pense que é uma história de carochinha, que não é. O próprio Jesus pode ter sido uma pessoa negra, pastor? Claro que pode. Se você olhar Apocalipse 4, versículo 3, João viu Jesus assentado no trono, e a aparência dele era do jaspe e da sardônica. É uma cor amarronzada. Foi o que João viu. João não viu um loirinho de olhinhos azuis e verdes no trono. João diz, eu vi, e a aparência dele parece o jaspe, parece a sardônica, ou seja, é meio amarronzado. Então não vai me causar admiração se o dia que Jesus Cristo voltar e a gente subir, chegar lá em cima nas nuvens e encontrar um Jesus negro. Claro, com um corpo diferente, espiritual, mas uma cor escura. Então, meus irmãos, esse negócio de achar que é melhor por causa da cor da pele, não tem gente que acha que tem sangue azul. Mas na hora que você sofre algum impacto, algum ferimento, aí que você vê que o teu sangue é da mesma cor do negro, e o sangue do negro é da mesma cor do branco. O que corre na veia de um é o que corre na veia do outro, meus irmãos. Ninguém é melhor do que ninguém, meus irmãos. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, irmãos. A gente vê, irmão, como as pessoas tentam combater o racismo, e é difícil, né? A Caixa Econômica, eu acho bacana que eles têm uma família, no aplicativo, uma família de negros. Porque para Deus a cor da pele não importa. Mas como as pessoas tentam combater o racismo, e o racismo é uma coisa presente na vida de tanta gente, né? Uma vez, um irmão da igreja foi apresentar um irmão de cor negra para mim e falou assim, ó, irmão, esse aqui é um negro de alma branca. Poxa, o cara não entendeu nada do que é a salvação, irmão. Eu fiquei chocado com essa expressão. Pensei, o que esse cara aprendeu na igreja? Alma branca, irmão. Quem garante que a tua alma é branca? Então, há um racismo, uma discriminação. Tem gente que não gosta de negro, tem gente que não gosta de branco, tem gente que não gosta de gordo, tem gente que não gosta de magro, tem gente que não gosta de alto, tem gente que não gosta de baixo. Tu tem os teus gostos. Agora, se tu rejeita alguma coisa de alguém, guarda para ti. E tenta abandonar isso antes de morrer. Porque senão você vai, quem sabe até para o inferno, não porque adulterou, porque era um cachaceiro, mas porque é um racista, porque é uma pessoa preconceituosa, porque é uma pessoa que faz acepção de pessoas, meus irmãos. Então Jesus não faz. Então existem na Bíblia muitos personagens bíblicos que são negros. Ó, a mulher que Salomão mais amou era uma negra.
Está ali, Cantares de Salomão, capítulo 5, aliás, capítulo 1, versículo 5. E a coitada da bobinha, né, meio que traumatizada. Se você olhar Cantares 1,5, ela fala assim, ó, não olhes para mim por eu ser morena. Aí ela vai explicar o porquê que ela é morena. Como se fosse um defeito ser moreno ou ser branco. Como se fosse um defeito ser alto ou ser baixo. Como se fosse um defeito ter uns quilos a mais ou uns quilos a menos. Irmão, o mundo tem o padrão que eles dizem que é padrão. Mas perante Deus, todos nós somos iguais, irmãos. Então você não tem que se desculpar porque tem uns quilos a mais, ou porque a tua pele é mais escura ou mais branca, ou porque você é uma altura muito acima ou uma altura muito abaixo. Você não tem que se desculpar. Você é aquilo que Deus quis que você fosse. Amém, meus irmãos? Então a Sulamita, ela começa ali em Cantares 1,5, não olheis para mim por eu ser morena. A minha pele é morena. Tem uma tradução que diz por eu ser negra. Veja, uma mulher negra e Salomão apaixonado. Salomão faz uma declaração linda do amor que ele tinha pela Sulamita. E essa declaração de amor que Salomão faz por essa mulher negra é usado até como uma tipologia do amor de Cristo pela igreja. De tão profundo e verdadeiro que era esse amor, meus irmãos. Amém? O Moisés casou com uma mulher negra. Quem lembra de Números capítulo 12? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Números capítulo 12. Veja o que diz aqui, ó. Livro de Números capítulo 12. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cussita que tomara, porquanto tinha tomado uma mulher cussita. O que significa uma mulher cussita? Cussita, habitante de Cuxi. Cuxi é uma cidade ou uma região ao norte da África. Ou seja, a mulher que Moisés tomou para a esposa era negra. E a Miriam, o que ela estava falando? Falando contra a mulher cuxita. Será que era racista? Pode ser. Tanta mulher por aí vai me pegar uma cussita. Meu Deus, onde é que você estava com a cabeça, homem? Um cara tão bonito, tão importante, um homem que teve uma chamada tão grande de Deus, vai pegar uma mulher cussita. E começou a criticar. E sabe o que Deus fez com a Miriam, irmãos? Deus feriu a Miriam do quê? Lepra. Que cor a pele fica quando está com lepra? Branca, fica branquinha, branquinha. Aí a Miriam olhou para ela, não estava que era uma vela. Cuidado, irmão. Para de julgar pela aparência. Para de julgar pela marca do sapato, pela marca da bolsa, pela marca da roupa que a pessoa usa, pelo tipo de comida que ela come. Para de julgar pela aparência da casa que a pessoa mora, pelo grau, de escolarização que a pessoa conseguiu estudar. Muitos estudaram pouco porque não tiveram oportunidades, irmãos. Gente da minha idade era assim, ou trabalhava ou estudava. Se fosse estudar, não comia. E se fosse trabalhar para comer, não estudava. Então tem muita gente que tem pouca escolarização, não é porque é vadio, não é porque é burro. É porque não teve oportunidade, irmão. Então você não é melhor porque sabe um pouco mais, não. Você não é melhor porque tem diploma, tem faculdade, porque tem um carro melhor. Você não é melhor do que ninguém. Perante Deus, somos iguais, igreja do Senhor. Aleluia. Quem consegue entender, diga glória a Deus. Então Moisés casou com a cussita, que era uma mulher negra. Miriam criticou. Deus feriu de lepra. Ficou toda branca, esbranquiçada. Deve ter ficado bonita, né? E aí estava com lepra, teve que ser separada. Aí foi morar fora do arraial. E o Moisés, esse era homem de Deus. Ele foi lá, Senhor, tem pena dela, tem dó, Senhor. Tadinha da minha irmã. Não sei se a mulher do Moisés pensava igual, mas o Moisés
com desejo de perdoar, de perdão. Talvez a mulher, não sei, né? Vou me calar nessa parte aqui. Mas Moisés, Senhor, perdoa e tal. Deus disse assim, escuta, Moisés, o Senhor falou aqui com Moisés, e logo disse o Senhor a Moisés, todos digam amém. Vós três saí à tenda da congregação e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, se pôs à porta da tenda da congregação, chamou Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, de vista e não por figuras. Pois ele vê a semelhança do Senhor, porque, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa, como a neve. Se estava achando ruim a pele negra da mulher, fica com a pele igual uma neve, né? Esbranquiçada, uma fluorescente. E os olhos, e olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés, Senhor meu, ora, não ponhas sobre nós este pecado que fizemos loucamente, e com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. E clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, Senhor, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés, se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial e depois a recolham. O Senhor disse, Moisés pediu cura, Deus disse, pelo menos 7 dias ela vai ficar na prova. E quando Deus coloca na prova, não tem quem tira, meus irmãos. Isso é uma real. Cuida para não cair na disciplina de Deus. Porque se Deus disciplinar, não tem igreja, não tem pastor, não tem pai, não tem dinheiro, não tem ninguém que nos tira da disciplina do Senhor. Então, muito cuidado, irmãos. E veja que para Deus disciplinar, às vezes não precisa muita coisa, não. Basta uma língua meia grande. Foi o caso da Miriam. Língua grande. E Deus disse, como é que não tiveram temor de falar contra o meu servo? Não foi isso que Deus disse? Quem notou que tem gente que fala contra todo mundo e não tem medo, né, irmão? Esse pastor não vale nada, isso é um vagabundo, é um ladrão, safado, é porque esse aí não sei o quê, porque... Cuidado, irmão. Se Deus tomar para ele essa briga, você sofre. Miriam ficou 7 dias fora do arraial. Sabe como é que Israel ficou? Parado. Tiveram que parar de marchar, porque Miriam estava em disciplina. Então, muito cuidado com a língua, irmão. Você pode estar falando coisas que não é verdade, coisas que Deus pode, de repente, ficar triste, ficar irado contra você, e aí a disciplina vem. E se entra na disciplina de Deus, ninguém tira. Sofre, né? Então, a mulher de Moisés era uma mulher negra também, né? Quem mais era negro, irmão? Nós temos um homem chamado Simão o Cirineu. Lembra quando Jesus estava carregando a cruz? Ele estava vindo do campo, o Simão. O guarda romano pegou o Simão, que vinha do trabalho, e mandou que Simão carregasse a cruz de Cristo. Aqui em Mateus, quer ver, irmãos? Mateus 27, 32, ó. Esse Simão era negro também. Ajudou Jesus. Mateus capítulo 27, versículo 32, ó. Quem encontrou, diga amém, Jesus. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 32. E quando saíam, encontraram um homem cirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a cruz. Simão de Cirene, por isso é Cirineu. Cirineu porque origem Cirene. Cirene na África. Um homem negro. Vinha do trabalho, Jesus passou a noite toda acordado, foi flagelado com 40 açoites menos um,
recebeu coroa de espinho, tomou bofetada, tomou cusparada, foi ridicularizado a noite toda. De manhã, Jesus está com a cruz pesada indo para o Gólgota, exausto, cansado. Nenhum dos evangelhos diz que Jesus Cristo caiu, mas não precisa ser um doutor para entender que quando o soldado chama alguém para ajudar, é porque Jesus está com dificuldade de carregar a cruz. Então o soldado olha, lá vem o Simão, sirineu do campo, um homem forte provavelmente, e ele diz: vem aqui, rapaz, carrega a cruz para ele. E Simão pegou a cruz de Cristo e carregou para o Calvário. Se você abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, você vai encontrar esse mesmo Simão na igreja de Antioquia. Simão se converte a Jesus e ele se torna um crente em Jesus. E mais do que isso, irmãos, ele se torna um pregador da palavra, se torna um profeta de Deus, um doutor na palavra. Como Deus é maravilhoso, irmãos. Vamos ver Atos capítulo 13, veja o que diz a palavra, meus irmãos. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger. Você sabe o significado de Níger? Olha no dicionário bíblico. Níger quer dizer negro. O pessoal dizia, o Simão lá, o negão lá, ó. Chamam o Simão aí, Simão Níger, Simão o negro. Esse mesmo Simão, chamado de Níger, apelidado de negro, é o Simão que carregou a cruz de Cristo. E é o Simão cheio do Espírito Santo, é o Simão que ora, é o Simão que jejua, é o Simão que ministra a palavra, é o Simão usado nos dons do Espírito Santo, irmãos. E tinha mais, olha o que diz aqui, Simão chamado Níger e Lúcio. Lúcio o quê? Que diz aí? Lúcio Sirineu, mais um negão de Cirene. Então, havia muitos negros. A Bíblia é cheia de personagens. Irmão, tira essa ideia de que branquinho é melhor, irmão. Tira isso em nome de Jesus, irmão. Eu sei que quem é crente e salvo não pensa isso, mas tem muita gente bobinha, irmão. Né? Vê que a gente vive num país que tem que ter cota, né? A gente vive num país, irmão, que se entra uma pessoa de pele um pouquinho mais escura, o segurança vai atrás. Como que branco não rouba, como que não existe branco ladrão. Irmãos, todas as raças, todos os tipos de pessoas têm o bom e têm o mal. Ninguém pode ser julgado pela sua aparência, pela sua cor, pela roupa que ele está vestindo. Perante o Senhor, não há acepção de pessoas. Amém? Então, Simão Níger, Simão o negro, era da igreja de Antioquia, é o mesmo Simão que ajudou Jesus a carregar a cruz. Outro personagem negro, o eunuco. Lembra que ele era superintendente dos tesouros de Candace, rainha da onde? Da Etiópia. Então, o eunuco era um negro. Ele vinha lendo a Escritura. O Senhor falou com Filipe, vai à estrada deserta do caminho de Gaza e fica lá. O Filipe veio, de repente vem vindo o carro. O Espírito disse, se chega ao carro. E o Filipe chegou-se ao carro e escutou o eunuco, homem negro, lendo a Bíblia, né? E aí o Filipe disse, entendes tu o que lê? Ele falou, como é que eu vou entender se alguém não me ensinar? Mandou parar o carro, pediu que Filipe subisse. Filipe, pegando essa escritura, anunciou a Cristo. O resultado foi o quê? Batismo nas águas. Então a Bíblia Sagrada, irmãos, tem muitos personagens negros, muito. Não pense que a Bíblia é um livro de branquinho, né? Lá nos Estados Unidos, os irmãos sabem, né? É um país democrático. Diz que a democracia americana é um modelo mundial. Mas tem bairros lá nos Estados Unidos que branco não entra. E tem bairros lá que não entra negro. Se um branco entrar num bairro de negro, o couro pega. E se um branco ou se um preto entrar num bairro de negro, o couro pega. Tempos atrás, a polícia americana matou covardemente um negro. Isso foi reproduzido na mídia mundial. Então, embora sendo a democracia exemplo para o mundo, há racismo. Não tem igrejas de negros e igrejas de branco nos Estados Unidos. Agora, tu já pensou tu passar em frente a uma igreja e porque você é branco você não pode entrar? Ou passar em frente a uma igreja porque você é negro você não pode entrar?
Deus é Deus de todas as raças. Deus ama todos de igual forma, meus irmãos. Então a gente tem que parar com essas coisas. Eu sei que não é o caso da maioria dos irmãos aqui, mas tem muito disso, muito, muito, muito. Então, a Bíblia Sagrada, ela tem... Eu parei aqui, mas não sei se tu sabe, a rainha de Sabá era negra. A rainha de Sabá, ela era da África, irmão. Tu acha que veio uma loirona lá da África para visitar o Salomão? Veio uma mulher negra, rica, bonita, como qualquer outra mulher. Salomão a recebeu, irmão, sem acepção, honrou a presença da rainha. Então a Bíblia Sagrada não é uma história de gente branca, é uma história de povos. E nessa história de povos você encontra personagens brancos, negros, mas uma coisa é certa: todos pecadores, todos carecendo da misericórdia de Deus, irmãos. Todos precisando se arrepender e se humilhar perante o nosso Deus, irmãos. Então não importa a cor da tua pele, a cor dos teus cabelos, a cor dos teus olhos, mas você precisa se arrepender, se humilhar e aceitar Jesus Cristo como teu Salvador para você ser salvo. Porque ninguém vai para o céu porque é branco, como também ninguém vai para o céu porque é pobre. Irmão, está assim de pobre no inferno. Está assim de branco no inferno. Quem salva é Jesus, irmão. Tem muita gente que acha que vai para o céu porque é pobre. Eu vou para o céu porque sofri bastante na terra. Irmão, você pode comer o pão que o fulano amassou aqui. Mas se tu não tiver Jesus, você vai comer no inferno o pão dele. Todos precisamos se arrepender e aceitar Jesus, irmão. Entenda que aceitar Jesus não é uma opção. Não é uma opção. Aceitar Jesus é nossa obrigação, irmãos. Aceitar Jesus depende disso, a nossa salvação, irmão. Se você não aceitar Jesus, você não entra no céu. João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim, disse Jesus. A maioria dos irmãos cita João 14,6 dizendo ninguém vai. Não é vai, é vem. Ninguém vem. Por que é vem em vez de vai? Porque Jesus disse, eu e o Pai somos um só. Quem tem o Pai tem o Filho, e quem tem o Filho tem o Pai. Então quem vem a mim está vindo ao Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Vem para Jesus nessa noite. Pastor, mas eu tenho sido uma pessoa tão má, uma pessoa tão difícil, uma pessoa tão pecadora. Jesus te ama. É por isso que nós estamos pregando a palavra dele aqui nessa noite. Para que você venha se arrepender dos seus pecados. Para que você entenda que você é um pecador que não está tão longe que não possa ser alcançado pelas mãos salvadoras de Jesus aqui nessa noite. As mãos de Jesus te alcançam aqui nessa noite. Se você abrir o teu coração para a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, que o Espírito Santo continue falando mais ao coração dos irmãos. Bata as palmas bem forte para Jesus, irmãos. Glória a Deus. O poder de Deus é fogo para queimar. O poder de Deus se você entrar neste fogo, meu irmão, você vai ficar transformado. Se você entrar neste fogo, meu irmão, ficai em Jerusalém, ficai em Jerusalém, até que lá do alto sejas revestido do poder de Deus, até que lá do alto sejas revestido.
Vamos marchando para a linda terra, vamos marchando para a terra prometida. Vamos marchando para a linda terra, vamos marchando para a terra prometida. Eu avistei, e esta terra é Canaã. Eu avistei a linda terra, e esta terra é celestial. E esta terra é... Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou. Amém, Jesus. Agora atrapalhei os irmãos. Fiquemos de pé na presença de Deus. Vamos fazer a parte das ofertas, irmãos. Se você trouxe uma oferta, pegue agora. Vamos lá, irmãos. Glória a Deus. Alguém aqui já recebeu sangue em hospital? Alguém aqui já recebeu sangue em hospital? Levante a mão. Quem já recebeu sangue? Pois é, será que era sangue de branco ou de negro? Você tem uma ideia, né? O importante é se é tipo O, B, A, né? O tipo sanguíneo. Agora, se o cara era branco, loiro, olhos azuis, verdes, ou se era negro, olhos castanhos, isso é o de menos, porque o sangue é o mesmo. A dor que um sente, o outro sente. Nós somos todos iguais. Amém, meus irmãos? Não há diferença, distinção de um para o outro. Levante a sua oferta. Tem alguém que vai apresentar o dízimo nessa noite? Levante a sua mão. Vem aqui na frente. Você que vai apresentar o dízimo nessa